Estamos de volta ao vivo e olha, conforme eu anunciei no início do programa, hoje falamos sobre uma questão super importante, principalmente para os alunos em idade escolar. A dificuldade na visão na hora da leitura. Você sabia que um dos motivos mais sérios de evasão das salas de aula é a dificuldade em enxergar? Pois é, problema que pode causar até a perda do ano escolar da criança. E para falar sobre esse assunto e também esclarecer como é possível evitar esse mal, eu já estou aqui com o oftalmologista Fernando César Ludwig. Seja bem-vindo, obrigada pela presença aqui no programa. Estou também aqui com a professora Liris Busnardo, da Escola Júlia Lopes de Almeida, que é aqui de Blumenau. Seja bem-vinda. E também com essas fofuras. Olha essa coisa linda. É o Rian Barbosa e a Maiara de Moraes Tabanella. Quantos anos vocês têm? 9. E você, Rian? 9 também? Legal. Daqui a pouquinho eu quero saber um pouquinho mais dessa história de vocês, tá? Perfeito. Mas primeiro eu converso aqui com o oftalmologista, porque realmente, agora, muitas aulas começaram recentemente e esse é um problema comum. Como identificar? Como os pais, professores podem saber quando o aluno está com algum problema na visão, doutor? Na verdade, 25% das crianças repetem de ano ou perdem de ir à escola por não enxergarem bem. Portanto, o exame oftalmológico se faz importante, principalmente quando a criança nasce, que é o exame do olhinho que faz no berçário. Quando a criança nasce? Nasce, o pediatra faz o exame do olhinho, o exame do reflexo vermelho, já detecta muitas doenças. A criança volta ao pediatra, faz o primeiro exame clínico e depois é encaminhado para o oftalmologista para repetir o exame em 6 meses, 1 ano e meio e 2 anos. A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda que as crianças devem ser examinadas até os 9 anos de idade. A partir do 2º ano, seria exames anuais, com 3 anos, com 4 anos, 5 anos, 6, até chegar a 9 anos. Por que isso? Porque a gente sabe que a visão da criança, até os 90%, ela se desenvolve até os 2 anos de idade. Por causa dessa etapa da vida, deve ser muito importante o exame periódico. Como é que funciona o desenvolvimento da visão desde que ela nasce? Digamos, nos 2 primeiros meses, ela enxerga normal? Como é que funciona esse passo a passo? Ela vai começar a ter uma visão boa, a partir do 2º ou 3º mês, ela chega uma boa visão, já reconhece mais a mãe, já começa a olhar nos olhos da mãe, no 2º ou 3º mês. Antes dali é mais preto e branco, seria isso? É mais preto e branco e ela vê, na verdade, um vulto à mãe. Ela reconhece mais a mãe pelo cheiro, pela voz, do que o olhar. Então, 90% das crianças atingem sua acuidade visual até os 2 anos de idade. Dos 2 aos 9 anos, as crianças atingem 100% de visão. Então, essa idade é muito, muito importante ter um oftalmologista do lado para fazer o exame oftalmológico. Tá, doutor, outra questão importante, até antes da gente ir ali para salas de aula, literalmente, é o fato da própria barriga da mãe. Ou seja, a mãe que teve alguma doença, como, por exemplo, rubéola, toxoplasmose, pode dar algum problema na visão da criança também, né? Exatamente. Então, a mãe faz o pré-natal e o obstetra já faz os exames de sangue, os exames de ultrassom, já prevenindo doenças que podem ocasionar problemas de visão para o recém-nato. Rubéola congênita, toxoplasmose, algumas doenças infecciosas, sífilis. Então, esse pré-natal já ajuda a criança a nascer bem e tendo uma boa visão. Logicamente, depois do nascimento, tem que ser examinado pelo neonatologista no berço e encaminhado para o oftalmologista para fazer o segmento para evitar qualquer problema ocular. E daí, agora sim, o que acontece? Que foi até o meu primeiro questionamento, só que eu acho que isso foi super importante a gente passar, né? Ou seja, desde ali da etapa, o passo a passo da barriga, já dentro da barriga da mãe, o que acontece, né, com a visão da criança. Tá, mas aí beleza, a criança vai para a sala de aula. Muitas vezes, ela acaba não tendo muita vontade de estudar por problema na visão. Isso acontece. E aí, como pai, como um professor, conseguiria identificar isso? Os sinais e sintomas mais comuns, Susan, da baixa visão, que é desinteresse pela escola, copiar do amiguinho do lado, não conseguir copiar a tarefa, chegar em casa com a tarefa mal acabada, não conseguir acompanhar a classe. São todos sinais e sintomas que precisam de um exame oftalmológico para ver se não há nenhum problema de visão. Dor de cabeça também é uma
parcela importante das crianças reclamam, então deve ser examinada por um médico oftalmologista. O mau desempenho escolar, 30% está relacionado com baixa da acuidade visual, bem como mau relacionamento com as crianças, bem como as crianças meio atabalhoadas, a criança também pode perder o equilíbrio, a criança pode bater em muitas coisas, isso quer dizer que a criança não está bem de visão. 80% das informações que nós recebemos do meio ambiente é através da visão. Então, a visão é um órgão muito importante para o desenvolvimento da criança como um todo. Olha só, gente, que importante. Ele fala tão baixinho, até abaixo minha voz aqui. Agora eu vou falar, então, com a professora, com a Líris. Você observa isso na sala de aula, com os alunos? O que você constata? Quanto tempo você já é professora? 14 anos, mais ou menos. 14 anos, tá. Nesse tempo, o que você já percebeu de diferença dos alunos, aqueles que têm realmente problema de visão? É como o doutor falou, assim, ó, eles esbarram, então eles ficam assim, ó, muito pega o livro, fica muito na frente, muitos distraídos, isso prejudica bastante. Aí você percebe essa distração que realmente pode ser o problema da visão? Sim, pode ser o problema da visão. Muitos professores acham assim, não é hiperatividade, ou até algo mais, né, que ele é mais lento, assim, tá com sonolência também. Atribuem a outros fatores, outros fatores, e vai contribuindo. O psicológico afetado, o social, porque ele se encolhe, ele se retrai. Olha só que interessante. Então tá, meninos, Rian e Maiara. Quero saber o que aconteceu com vocês. Os dois aqui estão de óculos, usam óculos. Sabem o grau? Sabem me dizer o grau que vocês usam? Isso é a pergunta muito difícil, né? Não vai querer fazer essa pergunta difícil, Susan. Mas vamos lá. O que aconteceu com vocês para vocês precisarem usar óculos? O que você sentia de dificuldade, Rian? Para ver o quadro negro, para ler? O que acontecia com você? Para ler. Para ler era mais difícil? E ler de perto ou de longe era dificuldade? É de perto. De perto? Aí você precisava ler mais de longe, era isso? É? E você? Eu também. Para ler? A dificuldade era maior para ler? Tá, e daí você tinha dificuldade também de concentração na escola? O que você sentia, Maiara? Tinha muita dificuldade, não conseguia enxergar quase nada. E com quantos anos você colocou óculos? 7. Com 7 anos. E você, Rian? Não lembra? Mas já faz bastante tempo? Sim. E você convive bem com óculos? É tranquilo para você? Sim. É? Já tá acostumado, né? Já acorda de manhã cedo, usa o óculos e só tira na hora de dormir, é isso? É. Muito bem, eles relatam aqui realmente um problema super comum na hora da leitura, conforme até a gente citou antes. E que bom que as professoras conseguem também diagnosticar isso, passar para os pais, para que daí seja feito sempre esse exame, conforme a gente até citou anualmente, né, doutor? Exatamente. Então, os problemas mais importantes da idade escolar, as 3 doenças mais comuns são a miopia, que é a dificuldade para enxergar de longe, enxerga bem de perto. A hipermetropia, a criança tem dificuldade de enxergar de perto, enxerga bem de longe. E o astigmatismo são as duas coisas juntas, sabe? A criança não enxerga bem de perto e não enxerga mal de perto e enxerga mal de longe. É isso que eu tenho. Então, são essas 3 doenças mais comuns que, sendo tratadas, diagnosticadas, tem um tratamento bom, com óculos, com lente de contato, com cirurgia, conforme a idade, conforme a criança. Pois é, justamente, cirurgia e lente de contato. Aqui os dois estão com óculos no estúdio. Certo. A lente seria indicada a partir de que idade e a cirurgia a partir de que idade também, doutor? Basicamente, a lente é usada para corrigir algumas doenças oculares. O astigmatismo, a hipermetropia astigmatismo, hipermetropia e a miopia. A gente adapta a lente de contato nas crianças quando elas tiverem habilidade de colocar as lentes, tiverem um pouco de responsabilidade, tiver alguém perto junto para poder acompanhar. Então, isso a partir dos 9, 10, 11. Isso cada criança tem que fazer um teste para ver se consegue se adaptar com lente. Em relação à cirurgia, uma coisa mais lá na frente, com 21, 22 anos de idade, quando o grau estabilizar, a gente pode fazer os exames. Se tiver indicação de cirurgia, é uma opção a mais, é um recurso terapêutico a mais para quem não consegue usar óculos, para quem não consegue usar lente de contato, então é opção a mais do paciente. Maiara e Rian, vocês têm vontade de tirar o óculos e colocar uma lente?
Não. Vocês gostam de usar óculos? Ai, ficam tão lindos. São uns gatos, gatinha e gatinho. Gente, a gente tem foto aqui para mostrar também sobre problemas de visão, que isso é bacana a gente colocar. Esses aí são outros problemas que a gente ainda não citou, é isso, doutor? Exatamente, isso é o olho torto, o famoso estrabismo. Então a gente pode notar que a criança tem um olho que não é retinho. Um dos olhos está virado para baixo, para frente, para cima ou para o lado. Esse olho que está desviado, ele não está enxergando. Então, já nasce assim? Pode nascer assim, pode ser adquirido. Então, o que devemos fazer? Devemos fazer um exame oftalmológico, se é problema de óculos, se é algum problema na retina, se é uma doença inflamatória que ocasionou isso aí. Graças a Deus, a maioria dos problemas pode ser resolvido com óculos, com correção, os olhos ficam retinhos, depois com grau e a pessoa começa a ter uma boa visão. Depois de um certo tempo se acompanha a visão de cada olho da criança, para a criança ter um bom desenvolvimento escolar e conseguir fazer suas atividades na escola. Tá, mas daí com óculos vai corrigir, o olho, digamos assim, o olho torto que a gente citou A maioria agora? chama estrabismo acomodativo, a maioria das crianças consegue ficar com o olho retinho, somente colocando óculos e tendo uma boa visão. Logicamente, depois de um exame oftalmológico. Tem pessoas que tremem, né? Que fica com o olho tremendo o tempo inteiro. Isso seria uma doença? Isso é o famoso nistagmo. Geralmente são doenças que ocorrem no nervo óptico, nas vias ópticas, né? Que é de difícil tratamento. O resultado, geralmente, com óculos melhora um pouco, mas é um caso mais grave que precisa ser acompanhado por um oftalmologista. Certo. A gente tem outras fotos também para ilustrar. Tá aí, outra foto também do tal do olho torto, Ou que estrabismo. popularmente é chamado, né? Olho torto, vesgo ou estrago. Se uma criança recém-nascida com estrabismo, deve ser operado o mais rápido possível para a sua recuperação visual. Ah, é? Tem que ser operado, então, quanto antes? Essa é uma criança com olho torto que botou óculos E melhorou. endireitou a visão. Olha. São os casos bons. Diz que o oftalmologista deve ser consultado quanto mais cedo possível, quanto mais rápido é feito o diagnóstico, o tratamento dá melhor resultado e a criança fica com um olhar bonitinho, fica enxergando bem e, graças a Deus, fica resolvido o problema. Professora, você já pegou um caso assim na escola de pessoas que tinham estrabismo? Não. Isso nunca aconteceu? Não. É só mais realmente... Só mais essas dificuldades que os meus fofos relataram aqui. E daí Mas- você percebe algum preconceito com relação às outras crianças? Olha, no começo até que você percebe, mas depois você vai trabalhando isso com a E criança eles se e com a sentem turma. bem, assim como é o caso Sim, dos dois, né? Que eles gostam, Sim, eu eles percebo que os gostam dois de gostam, óculos. se acham bonitos, né? E não quiseram lente, né? Aham, Não, olha só. foram bem claros. Não, lente não. Adorei! Autênticos. Autênticos. Criança é tudo, né? autêntica. Criança é tudo sinceridade. Então, assim, o professor, o educador, ele tem que estar bem ciente. É importante o papel do professor também nessa tarefa de diagnosticar algum problema, doutor? Exatamente, Suza. O professor e os pais são as pessoas mais próximas das crianças. Então, os professores e os pais vão detectar os problemas mais precocemente. Geralmente, as histórias que eles contam se repetem. Os professores já sabem o que vai acontecer. Ó, esse está tendo dificuldade de copiar de perto, tem que ir para o médico oftalmologista fazer o exame. Essa não enxerga de longe, fica copiando do vizinho, não faz a tarefa no tempo hábil, não consegue acompanhar a classe. Então, isso são 30... Olha o índice como é alarmante. 30% das crianças em idade escolar têm dificuldade visual por miopia, astigmatismo ou hipermetropia. E aí, assim, a criança se queixa. Pais aí, ó, que estão nos assistindo, o que acontece? A criança se queixa que não tem vontade de estudar, que é o caso que a gente citou agora, tem dificuldade de concentração. Aí você pensa, conforme até a professora relatou, é hiperatividade, começa a atribuir a inúmeros outros fatores que pode ser simplesmente um problema da visão, que é o caso que a gente tanto está falando aqui. Temos mais fotos aí para ilustrar também. Vamos colocar mais uma foto? Ah, não tem aquela foto, pena, aquela foto da miopia que a gente queria ter colocado, né? Mas como é que é o caso de um míope? Como é que ele míope, enxerga? geralmente, ele não enxerga de longe, ele vê a pessoa, mas não sabe se a pessoa está olhando para ele. O míope tem dificuldade de enxergar a placa do ônibus. Não, doutor, não consigo ver a placa do ônibus quando vem para um ponto de ônibus. Então, o míope é dificuldade para longe e enxerga bem de perto. O hipermétrope é a criança que não tem interesse na leitura, que não gosta de fazer a tarefa, consegue copiar do quadro um pouco, mas copia meio errado, as coisas não vão bem na escola, ela não vai bem em casa, ela não consegue assistir televisão, não consegue fazer uma leitura.
O astigmata é outro problema, não enxerga bem de longe nem de perto, são 2 problemas. Então ela não consegue nem copiar do quadro e ela não consegue escrever, ela pula a linha, não consegue completar uma frase. Quando a professora manda fazer uma leitura na sala de aula, ela não consegue acompanhar, ela pula a linha ou fala errado as palavras. Então são sinais e sintomas que nos ajudam a identificar se a criança tem algum problema visual ou não. E quanto mais cedo for tratado, mais rápido é o tratamento, mais rápido a criança volta às suas atividades escolares e melhor o seu desempenho escolar. Gente, de fundamental importância essa entrevista, ainda mais agora que as aulas recentemente começaram. Agradeço imensamente a participação de vocês aqui no programa, foi super bacana, excelentes esclarecimentos, viu, doutor? Obrigada mesmo e super importante a gente passar esse recado aí para pais e professores que nos acompanham também. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, Rian, obrigada, Mayara. Lindos vocês, lindos assim de óculos também, tá?